Hoje eu vou contar um pouquinho mais do que a gente vai falar aqui. Você deve estar se perguntando, mas quem é você? Meu nome é Lucia Amorim e eu sou igual a você. Eu sou igual a todo mundo. Não sou iluminada, nem acendi, nem nada disso. Eu também tenho dores, já tive dores maiores, medos, preocupações, enfim, tudo que todo mundo sente. Sou igual a todo mundo. Apesar de ser uma practitioner certificada em reprogramação emocional, ser certificada em florais de Bach, esse não é o ponto. O ponto é que aqui a gente vai ter uma conversa de pessoa para pessoa. Ser humano para ser humano, gente comum para gente comum, gente que sente dor, que sente tristeza, que sente ansiedade, que sente preocupação, que relacionamento não dá certo e que acontecem as mesmas coisas o tempo todo, durante toda a vida, e traumas, e confusões, e dificuldades, vergonhas, enfim, é um assunto extenso e infinito e a gente vai falar de cada tópico ao longo dos vídeos que eu vou postando aqui. Mas tem uma coisa que pouca gente para pensar. Muitas das coisas que acontecem com a gente, elas têm um único ponto central. Tudo na vida está intrinsecamente ligado às emoções e aos sentimentos. Tudo. Um exemplo. Se você olha um beija-flor de repente voando na sua janela, te dá uma sensação, um sentimento de leveza, de felicidade. Da mesma maneira que se você olha um acidente, pode te causar uma sensação de medo, de terror, de pânico. É normal. Só que em toda a nossa vida, todas as experiências que nós passamos, elas sempre vêm ligadas a uma emoção e um sentimento. Tudo na vida. Por isso que eu coloquei esses dois exemplos bem simples agora há pouco. Tudo que acontece na nossa vida está ligada a uma emoção e um sentimento. E assim vai, desde pequenininhos, conforme a gente vai crescendo, todas as experiências que nós passamos nas nossas vidas, elas estão conectadas a uma emoção. E cada um lida com isso de uma maneira completamente diferente. Então, por exemplo, 2 filhos que são criados da mesma maneira pelos pais, enfrentam eventualmente as mesmas dificuldades com a família, os mesmos problemas. Cada filho vai absorver essas coisas de uma maneira completamente diferente. E a maneira como cada um deles absorve isso vai gerar impactos na vida dessa pessoa, de cada um desses filhos, de maneiras diferentes também. Então, por exemplo, uma família que se passa por uma dificuldade financeira, para um filho isso pode causar um impacto tão grande que pode gerar nele um sentimento intrínseco de escassez contínua. Então ele tem medo de gastar, ele tem medo de ganhar, e isso atrapalha a vida dele. Em compensação, para o outro pode ter uma repercussão completamente diferente. O outro filho pode pensar, eu não tive, mas quando eu tiver, eu vou gastar. Eu vou gastar porque eu tenho, porque eu não tive quando eu era menor. Esse tipo de coisa é um assunto tão profundo, é um assunto tão extenso, que a gente vai desenrolar isso no decorrer dos próximos vídeos e explicando cada uma dessas facetas da nossa vida. Quais os impactos que as emoções causam na nossa vida financeira,
na nossa vida social, na nossa vida sentimental, na nossa vida familiar, enfim, relacionamentos de trabalho. Tudo que a gente vive hoje, numa fase mais adulta, e como a nossa vida está se desenrolando, tem uma causa lá atrás, por conta de algum evento, algum acontecimento, alguma coisa que ficou vinculada a alguma emoção que o teu inconsciente absorveu, e isso, cada vez que gera um gatilho durante a sua vida com uma situação similar, isso volta à tona. E você ressente todas essas emoções de uma maneira avassaladora, isso atrapalha a sua vida e você viver plenamente. Essas coisas são processadas e no inconsciente ficam impregnadas, mas é o nosso consciente que processa essas informações todas. E é aí que está o negócio. A nossa cabeça transforma tudo numa coisa potencialmente muito maior do que sempre é. É do ser humano. A gente tem o nosso cérebro reptiliano que desencadeia aquele comando: or flee or fight. Ou você voa, sai correndo, ou você luta. Esse é o nosso cérebro reptiliano. E a gente processa essas informações sempre baseadas, num primeiro momento, nesse tipo de coisa, nesse tipo de reação. E esse tipo de comando faz com que a gente reaja de maneira reativa, ser uma pessoa triste, ser uma pessoa submissa. Tudo isso é a maneira que o nosso consciente lida com essas informações. Mas a causa desses comportamentos estão vinculados a um determinado evento. E o cérebro não sabe lidar com isso. É muito interessante, mas é muito fácil. Porque as emoções, e os sentimentos são só sentimentos. Tudo bem ficar triste, ok. Tudo bem ficar feliz, tudo bem ter raiva, tudo bem ficar chateado. Isso é normal do ser humano, faz parte da nossa essência. Mas quando isso vem carregado de uma impressão que ficou por conta de um evento que aconteceu lá atrás e que desencadeou, com certeza, uma emoção muito negativa vinculada a ele, as reações a determinados tipos de circunstâncias são sempre potencializadas. A gente vai falar também de ciclos repetitivos. O que é isso? Tem coisas que acontecem na nossa vida que estão sempre acontecendo. Inconscientemente, de repente você se dá conta, de novo. Mas por que não dá certo? Mas de novo, conscientemente você não entende. Mas é preciso buscar e descobrir lá no fundo o que te deixou uma marca que conscientemente você repete. É extremamente interessante esse tipo de coisa. Então a gente vai trabalhar isso, a gente vai ver cada aspecto da nossa vida, especificamente com exemplos, com situações reais, para entender como é que esse mecanismo funciona. E a gente entendendo como esse mecanismo funciona, a gente consegue encontrar uma maneira de se libertar disso, de separar. E aquilo que doía não dói mais, e você tirar as travas que te impedem de ser feliz, de ficar fazendo aquilo que te dá prazer,
de não ser obrigado a ficar numa situação que você não suporta e você nem sabe por quê. Tem um porquê. Então eu acho que vai ser muito legal, muito bacana ter você comigo. Vocês façam suas inscrições no canal, deem seus likes para os conteúdos e vocês vão ver que tem muito assunto interessante para a gente tratar. E já vou dar um spoiler. Vocês vão ter muitos insights, vão ter muitas viradas de chave e vão entender muita coisa que vocês não entendiam antes. Vai ser bárbaro. Vem comigo que vocês vão gostar. Fique em paz, fique bem e obrigado.